Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional Café em Deus. E o devocional de hoje se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 12, onde o texto diz: alegram-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A esperança do cristão é motivo de alegria. Paulo, quando escreve a carta aos irmãos romanos, aos irmãos em Roma, a igreja que estava em Roma, ela é uma carta totalmente doutrinária. Mas uma parte dessa carta ela é doutrinária, a outra parte ela ensina o cristão a ter uma conduta de fé ideal. A como o cristão deve ser de verdade. O próprio capítulo 12, Paulo nos instrui através do Espírito Santo como deve ser um cristão. Então eu aconselho que você leia o capítulo 12. Então Paulo ele instrui aos irmãos de Roma, através do capítulo 12, a como ser um cristão de verdade, um cristão ideal. Mas Paulo traz aqui também a questão que ele encoraja os irmãos nos momentos de dificuldades, de adversidades da vida, provavelmente pela perseguição que a igreja já passava por ser cristãos. Ele instrui, ele encoraja aos irmãos a se alegrarem. Eu sei que o devocional de ontem foi alegram-se no Senhor, e essa é uma verdade. Podemos dizer que o devocional de hoje é a continuação do de ontem, alegram-se no Senhor. Paulo continua dando essa mesma fala, esse mesmo encorajamento, alegrem-se. Só que agora ele, além de falar alegrem-se no Senhor, como ele tinha falado aos filipenses, agora ele fala aos romanos, alegrem-se na esperança. Porque a esperança é o único motivo de um cristão ser feliz. Que esperança é essa? A esperança da vida eterna. A esperança de um dia, se for firme e fiel na palavra, firme e fiel a Jesus Cristo, herdar a coroa da vida eterna. Essa é a esperança de um cristão, ver a face do nosso Senhor e Salvador. Então é através desta esperança que o cristão tem que ser sempre alegre. O cristão ele não pode viver deprimido, abatido, triste, pelos cantos chorando. O cristão sempre tem que mostrar alegria, felicidade, porque ele tem uma esperança, ele vive para uma esperança, a esperança da vida eterna. E é através dessa esperança que nos cativa, é essa esperança que nos inspira, é essa esperança que nos anima a viver todo dia, independente do que aconteça na nossa vida. Então Paulo diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Ou seja, tenham calma, não importe o que está acontecendo, qual tribulado seja seu dia, qual tribulado seja a tua vida, qual perseguição você passa, o sofrimento que você tenha, as coisas que você está passando, esperem com paciência, sejam pacientes, sempre lembrando na esperança. Alegrem-se nesses momentos de dificuldade, nas tribulações, nas provas, nas angústias, nas tristezas, na dor, na enfermidade. Sejam pacientes e alegrem-se na esperança que vos aguarda. E ele continua no final do versículo, e perseverem. Perseverem em oração. O cristão ele não deve orar só no momento de dificuldade. Quando a dificuldade bate, seja ela qual for, ao cristão lembra que tem joelhos. Ao cristão lembra que tem intimidade, que tem acesso ao Pai. Não é só nos momentos difíceis que nós devemos orar e agradecer ao Senhor. Não é só em momentos difíceis que nós devemos ter relacionamento em oração com o Senhor. Nós devemos agradecer o Senhor todo o santo dia. Devemos prostrar o nosso joelho, prostrar o nosso coração e entrar em íntima comunhão com o Senhor todos os dias, independente se o seu dia está bom ou ruim. Lembre-se, perseverem sempre.
em oração. Persevere, ou seja, continue, não falem, continue sempre orando. Sabe por quê? Porque no começo do capítulo 12, Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então, é todo dia, quando você se levanta, tem um momento de intimidade com o Senhor em oração. Ouve a voz do Senhor pela palavra. O cultua. Esse é um culto racional. O nosso culto começa pela manhã, quando nós se levantamos. Então, a mensagem de hoje, meu irmão e minha irmã: alegrem-se na esperança, esperança da vida eterna. Sejam pacientes, tenham calma no meio da tribulação e perseverem sempre. Continuem, não parem de orar, independente da circunstância que você esteja passando. Confie somente nele e alegre-se na esperança que ele nos deu, que ele nos garantiu através da cruz, a vida eterna. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, obrigado pelo sacrifício de Cristo. Pai, nós te pedimos, Senhor, que continue sempre nos dando força, mesmo em momentos de dificuldade, de tristeza, de solidão, na enfermidade, na luta, na necessidade, que o Senhor nos revista de paciência para passar por meio dessas tribulações. E, Senhor, e que o Senhor nos capacite mais e mais, nos dê força de estar sempre perseverando em oração, mesmo quando o nosso corpo não quer, mesmo quando o nosso ser não quer, que o Senhor possa nos lembrar através do Espírito Santo que nós precisamos de um momento de intimidade contigo. Te agradecemos tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.